som tá bom? Glória a Deus pela vida de vocês. Feliz de ver aqui a Raquel mais uma vez aqui. Eu sou a mãe, né? Valdelina. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Bom receber vocês aqui, em nome de Jesus, tá? A mãe da Raquel teve aí, passou o ano novo com ela, né? Benção. Passar uns dias aí, depois volta pro Brasil de novo. Vai ficar nesse indo e voltando aí, né? Vida boa, né? Valdeline, fala assim, eu trabalhei para isso, né? Tem que curtir agora, né? Tá certo. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero pegar um ganchinho aí da palavra do pastor Charles aí, que ele falou sobre raízes profundas. Nós tivemos aí a nossa campanha o ano passado o ano das promessas, né? Então, você tem promessa de Deus, alguns receberam as promessas, outros aí estão recebendo, eu recebi, tenho certeza que eu vou receber mais ainda. E esse ano agora é o ano da raízes profundas, onde nós vamos se aprofundar mais na intimidade com Deus, na leitura da palavra, no conhecimento. Vamos se aprofundar mais nas coisas de Deus e também enraizar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje aqui se encontra lá no Salmo 51. Vamos ler o versículo de número 10 e versículo de número 11. Reverência à palavra de Deus, eu vos convido a se colocarem de pé. É uma passagem muito conhecida. Conhecida demais de toda a igreja, daqueles que gostam de ler a palavra de Deus. Que diz assim, Salmo 51, versículo 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Tome seu assento, muito obrigado. Você sabe a realidade do que afasta você de Deus? A pergunta é para você, mas é para mim também. Vou fazer de novo me colocando. O que é que nos afasta da presença de Deus? Não é afastar Deus, não. É a gente que se afasta dele. Uma palavra que se chama pecado. O pecado afasta você, me afasta, nos afasta de Deus. O pecado é uma coisa que ela começa, não é vindo e batendo na sua porta. O pecado, segundo Tiago, capítulo 1, versículo 15, começa no pensamento. O seu pensamento, Tiago diz que o pecado começa no seu, no meu, no nosso pensamento. Depois ele é gerado, é tipo uma gravidez. Aí Tiago diz que depois que ele nasce, que ele fica enraizado, é onde a pessoa comete o pecado. Depois que comete o pecado, aí cumpre-se o que está em Romanos 6, 23. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas existem algumas coisas que nos traz esperança. Tem pessoas que teve seu passado sombrio, dificuldades, seja espirituais, dificuldades seja financeiras, seja no casamento, seja com o irmão, seja com a irmã, com o pai, com a mãe. Tantas coisas que vocês enfrentam, nós enfrentamos. E às vezes fica marcado na nossa mente e no nosso coração. Para isso ser libertado, só existe uma forma. Só existe uma pessoa que pode nos livrar disso. O nome dele é Deus. Mas para isso acontecer, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Porque tem pessoas, eu não sei se vocês conhecem, tá? Eu conheço pessoas assim, que pecam e coloca a culpa em Deus, e quando coloca a culpa em Deus, coloca a culpa em outra pessoa. Eu pequei porque o pastor Charles aquele dia olhou para mim com a cara feia, eu não gostei, saí daqui e fui tomar uma. A pessoa não assume que o erro é dele ou dela. Eu pequei porque eu estava naquele lugar e Deus era para ter falado comigo, saia daí, aqui não é o teu lugar. Aí a pessoa quer procurar alguém para colocar o erro dele ou dela
na pessoa para justificar o quê? O seu erro. Com Davi foi diferente. Quando ele fala aqui, para criar nele um espírito reto, e fala assim, eu não me lanças fora da tua presença, o que aconteceu com Davi aqui foi uma coisa muito séria. Sabe por quê? Porque Davi era um homem que tinha tudo que você possa imaginar, ele tinha. O que ele quisesse, ele ia conseguir. Fama, reinado, mulher, dinheiro. Mas isso não contentou ele, até o ponto dele fazer um pecado extremamente profundo. E quando ele peca, a vida dele virou um inferno. E o Salmo 51, para você entender ele melhor, o que aconteceu com Davi está registrado em duas passagens da Bíblia. A primeira está lá em 2 Samuel, capítulo 12, quando a Bíblia diz que Davi, olha só, e preste atenção nisso aqui, tem gente que para de ler Bíblia, já tem uns 15 dias, uns 15 dias até que vai, né? Tem gente que passa 30 dias, 60 dias sem ler a palavra de Deus, ou seja, cansou. Não, estou trabalhando demais, estou cansada, estou cansado, eu estou lendo a palavra, não estou entendendo nada, Deus conhece o meu coração, eu prefiro nem ler. Aí onde está o seu erro? Aí onde está o meu erro? Aí onde está o nosso erro? Davi pensou assim, toda guerra que Davi ele ganhava. Ele era o cara lá, Vaneide, ele era o cara que todo mundo tinha que respeitar. Até que um dia ele disse, olha, nós vamos sair para a guerra. Prepara todo o exército. Todo o exército ficou preparado. Ele chegou e disse, agora vocês vão que eu vou ficar em casa. Não estou sentindo de ir, eu estou tranquilo. Vocês, eu já sei que a gente vai vencer. Nós somos o cara. Nós somos a nação. Vocês podem ir que eu vou ficar em casa. O diabo disse, agora eu te pego. Você ora, você jejua, você paga um preço, você lê a palavra, você vem para o culto, você adora a Deus, você trabalha, você paga suas contas, você faz tudo certinho. O diabo está só de olho em você. O dia que você der um pequeno vacilo, ele entra. Se chama a brecha. Davi ficou em casa, no palácio. E a Bíblia diz que todo dia de tarde, ele chegava no terraço do seu palácio e olhava a cena. Eu tive a oportunidade, aproveitando aqui o ensejo, de passar perto onde, segundo os historiadores de Israel, falaram que onde nós passamos ali, Valdir, era onde Davi, era o Palácio de Davi, era o terraço do Palácio de Davi. Então, onde nós estávamos aqui, lá embaixo, pastor Charles, dava para ver as casas e as pessoas passando. E ele falou que ali, em uma daquelas casas, era onde Batseba estava banhando. E na parte de cima, onde Davi estava vendo. Então, quando ele cansou de ir na guerra e botou o exército para ir, o diabo disse, agora eu te pego. Aí no final da tarde, ele dormiu, levantou e foi até o terraço do seu palácio. Quando ele estava no terraço, a Bíblia diz que tinha uma mulher banhando, nua, pelada. Ele olhou e cobiçou a mulher. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 27, quem diz é Deus, é o próprio Jesus. Mateus 5, 28. Aquele que olhar para já preguei isso aqui várias vezes, né? Aquele que olhar para uma mulher e cobiçar com os olhos já adulterou, já cometeu adultério. Tanto a mulher como o homem. Aí Davi olhou a mulher e mandou chamar. Disse, quem é essa cara? Não, é Batseba, mulher de Urias. Urias era um camarada extremamente crente. Urias era um homem extremamente guerreiro e valente de Davi. Ele estava entre os 38 guerreiros de Davi. Um homem respeitado, um homem respeitador, um homem que ele era estrangeiro, mas ele reconheceu Deus de Israel, fez parte do exército e honrava o rei. Davi fez o quê? Estou nem aí. Trouxe a mulher, deitou-se com ela
e ela engravidou. Depois ela mandou falar para o Davi, o rei, olha, fala para o rei lá que eu estou grávida. Qual foi a jogada de Davi? Manda chamar Urias. Mandou chamar Urias, estava na guerra, Urias veio. Urias chegou lá, o senhor mandou me chamar? Sim, mandei chamar. Como é que tá as coisas por lá? Não, tá tudo bem. Como é que tá a guerra lá? Olha, tá meio difícil, mas aparentemente nós estamos vencendo. Ah, isso é muito bom e tal. Toma um vinho aí. Não, não quero não. Toma, rapaz, só um golinho. Não quero não. Por quê? Não, estou tranquilo. Então vá para casa dormir, amanhã você vai embora. Qual era o pensamento de Davi? Vou mandar ele para casa, ele deita com a mulher dele, depois ela vai aparecer grávida. Fui eu que fui lá e fiz o serviço, né? Só que a Bíblia diz que Urias era um homem tão sério, que ele saiu do palácio e dormiu na porta do palácio, mas não foi para a casa dele. Aí os soldados foram e avisaram para Davi, Davi, Urias está dormindo na porta do palácio. Aí Davi disse, eu não acredito não, chama ele. Aí chamaram eles, por que você não vai para casa? Ele disse, porque eu não posso fazer isso contra o meu Deus e contra meus irmãos que estão na guerra. Estou aqui no nome de Deus e também meus irmãos estão lá na guerra. Não posso deixar eles lá, ir para casa, me deitar com minha mulher e dormir como se nada tivesse acontecendo. Davi, não rapaz, fica tranquilo, toma um vinhozinho aí só hoje. Aí convenceu ele, começou a beber, Urias. E a Bíblia diz que Urias ficou bêbado. Davi disse, agora você vai para casa. Tá bom, estou indo para casa agora. Saiu do palácio, deitou aonde? Na porta do palácio. Rapaz, rei Davi, o homem não foi para casa não. Foi não? O que é que Davi fez? Fez uma carta para Joabe. Quem era Joabe? Joabe era sobrinho de Davi, que era o líder do exército. Joabe, recua toda a tropa e coloca Urias na frente para ser morto. Assinado rei Davi. E carimbou com o anel, fechou o envelope, travou e disse, toma Urias, leve isso aqui e entrega para Joabe. Urias pegou o decreto de morte dele sem saber, botou debaixo do braço e foi. Chegou lá e entregou para Joabe. Joabe, o rei mandou entregar essa carta aqui, ó. Aí, afasta todo mundo, por favor, afastou ele. Recua toda a tropa e coloca Urias na frente para ser morto. Fez toda a estratégia. A Bíblia diz que Joabe viu onde tinha os homens mais valentes da nação inimiga, dos filisteus, recuou a tropa e colocou Urias na frente. Urias morreu. A notícia chegou lá, Urias morreu. Chegou a notícia para Batseba, a mulher dele, ó, teu marido morreu. Aquele choro de crocodilo, né? Ai meu Deus, mataram ele, mas ela já estava grávida de outro. Ai Jesus amado, fingindo para todo mundo, mas não estava fingindo para Deus. Não tem problema. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gálatas capítulo 6, versículo 7, eu falei para vocês, né? Vou voltar a falar de novo, tá? O que o homem planta, isso ele vai o quê? Colher. Então se você planta amor, você vai colher o quê? Se você colher mentira, você vai colher o quê? Você vai plantar discórdia, você vai colher o quê? Discórdia. Davi achava que ninguém sabia, estava tudo resolvido. Mas aos olhos de Deus, irmãos, o pecado, ele tem que ser confessado. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e fugir da aparência do mal. Quando a Bíblia diz, eu acho que é o Salmo 103, Salmo 101, versículo 3, coloca por favor, Nico, Salmo 101, versículo 3, eu acho que é esse mesmo, não coloque coisa má diante dos teus olhos. É isso aqui, ó. Não porei coisa má diante dos meus, aborreço as nações daqueles que se desviam, nada me pegará. Eu pergunto para você, você não está colocando coisa má diante dos seus olhos? Não, pastor, eu trabalho muito. E quando você chega em casa que você pega isso aqui, e aí? Como é que fica a situação? Porque isso aqui, meu irmão, isso aqui, ele traz coisa boa, mas ele traz coisa ruim também. Está mexendo aqui, de repente aparece uma coisa lá. E o diabo faz o quê? Eu vou botar uma Batseba na frente dele, né? Eu vou botar um Brad Pitt na frente dela. Mulherzona top, o cara às vezes dá um vacilo e vai vendo, daqui a pouco ele está enlaçado. Aí aparece um cara lá, todo fortinho, coisa mais linda, um olhinho azul. A
mulher está olhando, aí a mulher olha para ver se o marido está vendo. Rapaz, será que é para mim mesmo que esse cara está mandando esse beijo? Então vê se é. Aí clica, daqui a pouco já era. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Até que Deus falou assim para o profeta Natan: vai lá no palácio, que eu tenho uma mensagem para falar para Davi. O profeta Natan foi, chegou lá e disse: o profeta Natan está aí. Aí o rei disse: o que é que ele quer? Disse: não sei, disse que é particular com o senhor. Disse: manda ele entrar, porque naquela época, irmão, o profeta tinha moral. Não é igual hoje não. Hoje tem alguns profetas que acabaram com a raça de todos os profetas. Por quê? Porque fica inventando mentira. Chegou uma fase, não sei se vocês lembram, né? Não sei se vocês, muitos já estavam aqui, eu não sei, mas chega aquela fase no Brasil. Eis que vejo um anjo voando aqui dentro. Zé Itarini, ele está chegando com a bandeja de ouro, te entregando uma chave. Vocês notou isso aí? Alguém lembra? Só a Larissa lembra? Ah, tá, então levanta a mão, irmão. Não passar vergonha aqui sozinho não. Isso é só eu que estava vendo essas coisas. É bandeja de ouro, é anjo, é chave de carro, é chave de casa. Irmão, era uma revelação atrás da outra. Mas aqui é diferente. O profeta chegou lá e disse: eu tenho a palavra de Deus para você. Pode falar, eu tenho uma história para te contar. Pode contar. O rei falou para o profeta: pode contar a história. Que história que é? Isso é porque é o seguinte: aqui perto mora um homem. Ele só tem uma ovelha. Você acredita que ele vive só dessa ovelhinha? Essa ovelhinha que traz sustento para a casa dele. O rei disse: beleza. E aí? Do outro lado de lá tem outro homem muito rico. Ele tem muitas ovelhas, mas várias ovelhas. E os parentes dele veio visitar ele. Sabe o que foi que ele fez, rei Davi? Não. No lugar dele pegar uma de suas ovelhas, que ele tem várias, ele foi na casa daquele homem que só tinha uma ovelha. Pegou a ovelha, trouxe e matou para alimentar seus parentes. A Bíblia diz que Davi se levantou do trono com a ira dentro dele e disse: esse homem é digno de morte. O profeta Natan disse: é mesmo? É. Pois esse homem é você. Aí ele disse: como assim? Esse homem é você. O que você fez, Deus viu. Você é um homem que tem muitas ovelhas. E naquela época o homem podia ter muitas mulheres, né? Mas Urias só tinha uma. E Deus manda te dizer que além de você adulterar, você tornou-se um homicida, mandando matar Urias. Aí ele escreve o Salmo 51. Quando ele chega principalmente no versículo 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto, um coração limpo, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Mas para isso, olha o Salmo 51, versículo 1. Coloca aí, Nicolas. Salmo 51, versículo 1. Não vou demorar muito não, pode ficar tranquilo. Ele começa dizendo assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Você sabe por que você está aqui hoje? Por causa essas duas dádivas de Deus. A primeira, misericórdia, e a segunda, benignidade. Principalmente a primeira, misericórdia. Por isso que você está aqui. Por isso que eu estou aqui. Porque se não fosse isso aí, hoje nós estaríamos já sendo fulminados. Isso aqui cumpre-se lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Dá para colocar aí, Nico? Lamentações de Jeremias 3, 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. 22. O que é que diz aqui? Eu não quero nem ler, eu quero que vocês leiam. 1, 2, 3, vamos lá, todo mundo. Por isso que você está aqui. Por isso que eu estou aqui, por causa disso aqui, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E Davi sabia. Ele sabia disso aqui. Por isso que ele falou, volta agora para o Salmo 51, versículo 1 lá, Nico. Por isso que ele falou no Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas. Ele sempre bate em cima da misericórdia, porque ele sabe que a misericórdia de Deus é a causa dele não ser consumido. Aí versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Agora, olha só, o testemunho de Davi. Coloca 1 Reis capítulo 15, versículo 5. 1 Reis 15, 5. É isso aqui mesmo. Olha só, olha Davi, olha o testemunho. Porquanto Davi tinha feito o que era o quê? Reto aos olhos do Senhor, e não tinha desviado de tudo que ele ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de quem? De Urias, o Eteu. Sabe quem era Urias? Eu falei, como é o nome da mulher de Urias? Olha, irmão, olha que coisa profunda. Quando eu li isso aqui, irmão, meu coração acelerou. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor. Já pensou, irmão? Porquanto, aí coloca seu nome aqui. Porquanto Kirk tinha feito tudo o que era reto aos olhos do Senhor. E não se tinha desviado de tudo o que Deus tinha ordenado em todos os dias da minha vida. Senão só no caso de Urias, que eu mandei matar para ficar com a mulher dele. Brincadeira, pastor, eu só estou falando brincando. Fica tranquilo aí, está tudo sob controle. Vocês estão entendendo como é? Então Davi tinha tudo. O que ele quisesse ele tinha. Ele não precisava cobiçar a mulher do homem, não matar o cara. Não precisava disso. O pecado dele começou na mente, está lá em Tiago 1,5. Só que tem coisas na nossa vida que nós precisamos ter o discernimento e fugir da aparência do mal. Sim ou não? Porque o mal ele bate na porta, né? Não está lá Jó capítulo 1, versículo 4? Jó era um homem temente a Deus, fiel, digno, e desviava-se de quê? Se ele desviava-se do mal, o mal vinha em encontro dele ou não vinha? Se um carro veio ao seu encontro, você desviou, o que é que você fez? Desviou. Desviou do carro, não é da igreja não, tá? Desviou do carro. Então se o mal vem ao teu encontro, você tem que sair fora dele. Gênesis 39, versículo 9. Olha o que José falou para a mulher de Potifar que queria se deitar com ele. José é vendido pelos irmãos, está no lugar onde ele não sabia falar, aprendeu depois. E a mulher do chefe dele queria se deitar com ele. Porque os homens daquela época, onde José estava, segundo a tradição, diz que os homens eram feinhos que dói. Aí chega José bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, crente. O diabo disse, eu vou derrubar ele. Quando a mulher botou fechado nele, ninguém é maior do que eu nesta casa. Ele dizendo para a mulher de Potifar. Mulher de Potifar doidinha para deitar com ele. Ele disse, olha, deixa eu te falar uma coisa para você. Não tem ninguém maior nessa casa aqui do que eu. E nenhuma coisa me vedou o teu marido. O que eu quiser fazer aqui, eu faço. Se não a ti, ou seja, o marido disse, tu mexe em qualquer coisa aqui dentro. Se quiser botar para a rua, tu coloca. Contratar, tu faz o que tu quiser. José era um homem de confiança de Potifar, que o dinheiro de Potifar passava pela mão de José. A Bíblia diz que antes de José chegar na casa de Potifar, Potifar dava dinheiro para os homens comprar cavalo, eles iam e compravam um. O mesmo dinheiro que ele entregava para José depois que José chegou, José ia com o mesmo dinheiro e trazia 5 cavalos. E a Bíblia diz que onde José botava a mão, Deus prosperava. Se não a ti, porquanto tu és sua mulher. Aí, olha o que ele fala. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra? Você está entendendo aí? Será que hoje nós temos essa capacidade de fazer isso? Chega uma tentação na sua vida, seja financeiro, seja carnal, seja sexual, você diz, olha, deixa eu falar uma coisa para você, eu sou crente. Sou crente da Connect Family Church, sou crente. Aí a pessoa passa a mão, opa, para com isso, eu sou crente, rapaz. Para com isso, não pare mais não. Será que nós estamos preparados para isso?
Para estar preparado, irmão, você tem que combater ele. Ele quem? O pecado. Só que diferente dele foi Saul. 1 Samuel 15, 27. Acho que é esse mesmo. Isso. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Saul aqui, Alex um dia falou assim que você falou que Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Foi não, tá? Você falou. Saul foi o primeiro rei de Israel. Falei para você que um dia eu ia te mostrar que não era. Saul, ele foi escolhido pelas pessoas para ser rei de Israel, mas não foi escolhido por Deus. Mas como as pessoas queriam, Deus disse: vocês querem, queremos. Então pode escolher, porque Deus é assim. Por isso que essa questão de votação, presidente de tal lugar, presidente não sei da onde, deputado tal, a pessoa vai lá e vota, depois que o negócio dá errado. Oh Deus, o que é que tu quer? Não, o senhor botou ele. Eu botei ninguém não, menino. Não desci aqui para votar, quem votou foi você. Vocês foram lá e votou. E assim as pessoas falam: Deus. Por que Deus? Tudo é culpa de Deus. Até no negócio de politicagem é culpa de Deus. Colocaram esse homem aqui. Ele desviou da presença de Deus. Rasgou os mandamentos de Deus. Não ouvia mais a voz de Deus. Desobedeceu as ordens de Deus. Ainda rasgou a roupa do profeta. Foi quando o profeta disse: a partir de hoje, assim como tu rasgou as minhas vestes, Deus rasga hoje o teu reinado e passa para outro melhor do que ti. Quem era o outro? Davi. Davi era um homem segundo o coração de quem? E ele fez essa besteira aqui, tu tira por aí. Então cuidado, a gente não pode ser crente super-homem, nem crente mulher maravilha não, tá? Tem que ter cuidado. Precisamos vigiar. Porque a tentação, o pecado, ele bate. Coloca lá agora, 51, versículo 1 de novo, Nicolas. Aí ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade. Ele estava se sentindo imundo, irmão. Ele estava dizendo aqui: Senhor, olha, deixa eu te falar, eu sou um cara pecador mesmo. Se o Senhor quiser me matar, o Senhor pode me matar. Eu sei que eu errei. O negócio está feio. Aí ele diz assim no 3, agora coloca o 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe o significado desse versículo aqui? Quando ele diz assim, ó, e o meu pecado está sempre diante de mim. Vou falar para vocês aqui o que é. Ele ia para o lugar, quando ele chegava lá, ele via quem? Urias. Ele ia dormir, chegava lá, fechava o olho. Quem vinha na mente dele? Urias. Ele ia fazer qualquer coisa lá, ele ia jantar, almoçar, quando ele menos prestava atenção, ele via quem? Urias. O meu pecado está sempre diante de mim, porque a morte de Urias estava sobre ele. O que é que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7? O que eu quero fazer, isso eu não. Mas o que eu não quero fazer, isso eu. É a briga da carne, irmão, com o espírito. Sabia? Então o certo é, ó, pegar descendo. Eu preguei uma mensagem um dia no Brasil. Acho que eu já falei para vocês aqui. Nunca preguei ela aqui não. Eu vou até orar para Deus me dar uma nova revelação. Eu preguei assim o tema: tinha tudo para dar certo, mas no final deu errado. E tinha tudo para dar errado, mas no final deu certo. Eu preguei sobre José e sobre Sansão. Sansão tinha tudo para dar certo, mas no final deu o quê? Errado. E José tinha tudo para dar errado, no final deu o quê? Aí eu peguei a mensagem e fui dentro da Bíblia e mostrei porque tinha tudo para dar certo e no final deu errado. E José tinha tudo para dar errado, mas no final deu certo. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes está tudo dando certo na sua vida. Aí você relaxa em tudo. Na oração, na leitura. Porque se você se acha o quê? Estou no ápice. Acabou. Vou perguntar para vocês de novo. Eu já sei até a resposta da Sirlene, tá? Eu gostei demais que ela me deu a resposta. Nota 10 para ela.
Se cair de hoje para amanhã na sua conta, vamos lá, o que eu gosto de perguntar aí. 5 milhões de dólares. O que é que você vai fazer? Pegar descendo? Não, aí não, aí. Por isso que não caiu na sua conta ainda. Você está entendendo? É bênção. Pode cair na sua conta. Pode ou não pode? Pode. Pode. Não pode fazer. Não, isso que eu não posso falar, não, porque é falar o nome de política e está ao vivo aí. Vai que depois eu vou responder até processo. Versículo 4 aí, Nico. Contra ti somente pequei. Davi falando para Deus. E fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ele estava dizendo assim: Senhor, eu estou nas tuas mãos. O que o Senhor quiser fazer de mim, o Senhor pode fazer. O que o Senhor quiser fazer, o Senhor pode fazer. Eu estou preparado aqui. Eu preciso só das tuas misericórdias sobre a minha vida. Porque se não for as tuas misericórdias, eu sou um homem morto. Você sabe qual foi a hora que Deus perdoou o pecado de Davi? Davi caiu com Batseba, sim ou não? Ela engravidou, sim ou não? Nasceu o menino. 7 dias depois o menino fez o quê? Morreu. Davi ficou orando 7 dias, sem comer 7 dias, sem beber água 7 dias, ajoelhado 7 dias, orando para Deus 7 dias. No 7º dia o menino morreu. Davi levantou, tomou um banho, trocou de roupa, jantou, comeu todo mundo. E aí? Morreu, então tá bom, enterra, acabou. Beleza, morreu, vou fazer o quê? Não tenho o poder de ressuscitar ele. Eu orei 7 dias, Deus não quis, não tem problema. Mas da mesma mulher, Batseba, nasceu um que agradou os olhos do Senhor, que se chama Salomão. Aí Deus disse: agora sim. Agora é outra coisa. Davi já tinha se arrependido. Porque olha, gente, deixa eu falar uma coisa para você. O seu pecado e o meu pecado, ele é perdoado por Deus. Mas a consequência fica. Qual foi a consequência do pecado de Davi? A morte do menino. E o perdão de Davi chegou quando Salomão nasceu. Então tem pessoas que falam assim: eu pequei, realmente Deus olha e fala assim: eu estou conhecendo teu coração, eu sei que você pecou, eu sei que você está arrependido ou arrependida. Os teus pecados estão perdoados, mas a consequência vai ficar. Seria muito bom a gente pecar, pedir perdão para Deus e Ele dizer: eu te perdoo, e nada acontecer. Era muito bom. Era muito bom por quê? Porque todo dia a pessoa pecava diferente. Porque pedia perdão, Deus perdoava. Pedia perdão, Deus perdoava. E não tinha consequência nenhuma. Mas a consequência fica. A consequência, ela fica. Então temos que ter essa visão de sermos diferentes diante de uma sociedade carnal, antipática, que a cada dia que se passa, pelo menos aqui, nesse país, estão falando que as igrejas estão indo de mal a pior. Mas temos um povo aqui que ainda crê na volta de Cristo, que somos nós. Que a qualquer momento a trombeta vai tocar. E nós vamos subir. Claro que existem algumas coisas que passam do limites. O ano passado falaram dia 23 de setembro, alguém ouviu falar disso, 23 de setembro Jesus está voltando. Gente vendeu casa. Esse rapaz vendeu a casa. Meu Deus do céu, é besta mesmo. Vendeu o carro, pediu conta de emprego, deu tudo para todo mundo e ficou esperando Jesus voltar. Não voltou até hoje, teve gente que suicidou. Casamento acabado. E a mulher disse: rapaz, Jesus vai voltar, não faça isso não. Não, o homem, né? Vendeu tudo, tá aí. Chegou, disse: cadê Jesus? A mulher disse: ele não veio não. Eu disse: então tu fica por aí mesmo que eu estou pegando, descendo. Casamento destruído. Meu irmão, foi uma bagaceira. O próprio Jesus falou assim: olha, os discípulos: Senhor, fala para nós quando vai ser a tua vinda. Mas nem eu sei. O único que sabe quem é? O Pai. O Pai. Então, como é que eu, pastor Kim, vou dizer para você: ó, gente, se prepare que daqui uma semana Jesus está vindo. E se ele não vir? Pastor Kim, que é muito um mentiroso, vou pegar dessa naquela igreja. Mas uma coisa eu sei, o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios,
Capítulo 15, versículo 54 para frente. Será como piscar de... Você está entendendo? Aí você vai ver o caos acontecendo aí, bagaceira acontecendo. E nós estamos na glória. Mas quero encerrar. Coloca mais um versículo para frente. Olha o que ele diz aqui, ó. Isso aqui é forte, viu? Muito forte. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não é que a mãe dele estava em pecado, não, irmão. É porque ele está dizendo que nós já nascemos sobre uma pecaminosidade. Como é o nome? Sobre um pecado sem explicação, onde nós precisamos um dia reconhecer Jesus para que isso seja apagado da minha, da sua e da nossa vida. O dia que eu entendi isso foi quando eu li, acho que é Colossenses 2,14. Deixa eu ver se é isso mesmo. Coloca aí, Colossenses 2,14. Ó, aqui, é isso aqui mesmo. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-no na cruz. Aquela promissória que tinha que você devia dos seus pecados, do meu, Jesus rasgou, colou na cruz. A partir de hoje, acabou. Ponto final, acabou, irmão. Você é um homem limpo, uma mulher limpa, mas para isso, a cada dia mais, precisamos estar na presença dele, buscando ele. Por isso que o salmista falou, olha, em pecado concebeu minha mãe. Eu já nasci em pecado. Depois você vai para Gênesis capítulo 8, você lê o capítulo 8 e o capítulo 9 de Gênesis, que fala depois do livramento que Deus deu para Noé. Ele diz assim, olha, o homem, Deus disse, o meu espírito não será mais eternamente com o homem, porque o homem é má desde criança. Então você, homem, eu falo homem e mulher, nós. Fala a verdade aqui, tá? Eu estou dizendo que já passou isso pela minha mente, tá certo? Eu sei que vocês vão ficar rindo aí, mas eu tenho certeza que você já pensou numa coisa dessa também, igual eu. Você já teve uma raiva grande na vida, sim ou não? Todo mundo já teve uma raiva grande, né? Só que essa raiva que eu tive também, como vocês tiveram, não sei qual foi a causa sua, nem vou falar a minha. Como eu estava com uma raiva tão grande dessa pessoa que eu queria matar. Eu planejei no meu pensamento, vou matar. Eu dou uma facada aqui, o sangue vai jorrar, que tem uma veia chamada órteo, né? Saio de perto, 4, 5 dias depois eu me apresento, acabou, responde liberdade. A raiva que eu estava, carne. Não era crente não, tá, gente? Passou uns dias, aquela coisa foi saindo. Depois eu pensei, rapaz, se eu tivesse feito isso, olha a besteira que eu ia fazer, né? Ia ser preso, responder processo, ficar com o nome sujo, ia ser igual Davi, ia dormir e pensar naquela pessoa, eu matei ou vice-versa, sei lá o que era. Sabe o que é isso? Coração amargurado. Por isso quando eu falo para vocês, para a gente ler a palavra, viver a palavra, o ano das promessas, o ano passado, raiz profunda desse ano, é a gente viver a palavra. É viver a palavra. Eu não quero que vocês me respondam, tá? Mas nós estamos numa campanha nesse ano que começou dia 1º de janeiro agora. Muita gente que pegou sua cartela para ler a Bíblia esse ano. Não precisa me falar. Mas eu pergunto para vocês e pergunto para mim também. Você já começou a ler? Eu sei que a Larissa começou. Ela postou e eu vi lá e tá. Se você não pegar o fio da meada e fez um compromisso com Deus, como eu preguei quarta-feira, de quarta para quinta, e está lá em Eclesiastes 5:4, não faça o voto com Deus e não cumpre. Se você vai fazer um voto com Deus e vê que não vai cumprir, é melhor você não fazer. Porque se você passar 2, 3 dias, irmão, sem ler a Bíblia, você não pega mais a sequência não.
Porque tem dia que você vai ler um capítulo, tem dia que você vai ler 3. 3 capítulos? Não dou conta não. E não. Deus conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu coração. Eu queria demais ler, mas não dou conta não. Fica por isso mesmo. E aí? E o teu conhecimento? E o teu coração? A tua firmeza com Deus? E o teu alicerce para vencer o pecado, o mal? Aí coloca aí agora Salmo 51, versículo 10 e 11 de novo, Nicolas. Vou finalizar para a gente dar a Santa Ceia. Depois de tudo isso, esse erro tão profundo dele, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O seu coração está puro? É que o meu coração está puro. E renova em mim um espírito reto. 2 coisas, ele quer um coração puro e um espírito reto. Ou seja, o coração dele estava em pecado e o espírito estava totalmente desmantelado. Ao ponto de fazer o que ele fez. Chamar uma mulher para deitar com ele que não era mulher dele e ainda mandou matar o marido dela. Se fosse hoje, você acha que Davi ia responder com o quê? Era muita coisa que ele ia responder, Valdir. Formação de quadrilha, não é? Por quê? Porque ele pegou o exército, olha, recua e deixa ele morrer. O que mais? Homicídio. O que mais, gente aí? Fala aí, pastor, o que mais que ele ia responder hoje? Formação de quadrilha, homicídio, organização criminosa, tanta coisa que ele ia responder hoje. Mas ele chega ao ponto de dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito reto. Beleza, até aí tá bom, né? Agora o que pesa mais para ele, para mim e para você é o 11. Coloca aí. Não me lances fora da onde? E não retires de mim o quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você acha que você não tem mais o Espírito Santo, é só você ver as suas atitudes. O seu olhar, as suas atitudes, seus pensamentos, seu dia a dia, sua conversa com as pessoas, seu tratamento com as pessoas. Você vê se você tem o Espírito Santo ou se você não tem o Espírito Santo. Você acha que é fácil obedecer o que Jesus falou? Se alguém te der uma tapa na cara, vira o outro lado e manda. Uma pessoa tem que ter o Espírito Santo. Já pensou? Uma tapa, o vídeo eu já levei uma tapa no vídeo, ficou assim, tum. Aquele filme do Charlie gosta, Pica-Pau, que ele leva uma cacetada de estrelinha. Aquilo ali eu já vi várias vezes. É verdade aquilo ali, sabia? É verdade, aquelas estrelinhas. A pessoa leva uma cacetada na cabeça, a pessoa fica meio assim, ó. Fica aquelas luzinhas assim, ó. É verdade. Só que para isso, para a gente vencer isso aí, temos que ter o Espírito Santo de Deus. Pergunto para você, você tem o Espírito Santo? Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos buscar mais essa presença de Deus. Palavra é essa, pastor? A palavra de exortação? De exortação. É. Mas é a palavra que alimenta a tua alma. Uma palavra que muda as tuas atitudes. Te deixa mais perto de Deus. O que é que Tiago capítulo 4, versículo 8 diz? Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele, não é Ele que vem não é nós que temos que ir. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Aí como é que você chega a Deus? Oração, você está orando? Como é que se chega a Deus? Lendo a palavra, você está lendo? Como é que chega a Deus? Jejuando, você está jejuando? Pastor, não estou fazendo nada do que o senhor está falando. Aí fica difícil. Aí quando vem uma porta se fecha ou vem alguma dificuldade, Deus, eu vou na tua igreja, na tua casa todo sábado, sou fiel no dízimo, sou fiel nas ofertas. O que é que está acontecendo, Deus? Você tem que chegar mais perto dele. Não é ele chegar perto de você, não. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que essa palavra mude, pelo menos, algum pensamento seu. Te deixe mais próximo de Deus. Eu convido você a se colocar de pé agora nesse momento.
Você que vai participar da Santa Ceia, o pastor Charles aqui, a Sandra, para distribuir os cálices, pão. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Às vezes, o pastor, ele é criticado, ele é apontado o dedo em muitas coisas. O participar da Santa Ceia, gente, eu sempre falo isso, tá? Eu, pastor Kirk, não posso dizer para ninguém aqui, não participe da Santa Ceia. Só que tem pastores que falam, só participa da ceia quem é dessa igreja. Só participa da ceia quem é não sei o quê. Só participa da ceia quem é não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Coloca aí, Nicolas. 1 Coríntios 11, 28.